Olá pessoal, meu nome é Lorena Barbosa, sejam bem-vindos ao nosso canal Criando Filhos para o Futuro e hoje eu tô aqui com um tema muito legal para a gente conversar, que é a psicoterapia na infância e adolescência, com a convidada muito especial que é a Alessa Venturini. Muito obrigada, Alessa. Eu que agradeço o convite. Gente, até um tempão que eu tô aqui namorando pra Alessa vir no podcast, mas a agenda de psicóloga, eu vou te falar, é a coisa mais difícil de achar uma vaguinha. Alessa, eu queria que você apresentasse um pouquinho pro pessoal, contasse, né, da sua história, qual a sua área de atuação hoje. Então, eu sou a Alessa Venturini, psicóloga da infância e da adolescência. Eu sou psicóloga de criança e de adolescente, porque hoje em dia, né, existem alguns psicólogos que atuam de maneira mais generalista, que também atendem crianças, mas eu escolhi, né, me especializar e atender somente esse nicho. Então, eu tenho especialização em neuropsicologia e formação em terapia cognitivo-comportamental. E eu atendo tanto em psicoterapia, né, que é sobre o que a gente vai falar aqui hoje, tanto em avaliação neuropsicológica. Então, nas duas áreas, avaliação e intervenção. E aí eu atendo aqui em Goiânia e alguns pacientes acabam vindo aí do online, tem como a gente intervir aí à distância também. Muito bom, Alessa. Eu quis trazer esse tema porque eu acho que muitas pessoas têm curiosidade e não têm o conhecimento também, né? Às vezes da necessidade dos filhos estarem fazendo a psicoterapia. E aí eu pensei em você para a gente poder explicar melhor isso para o pessoal. Que bom, fico feliz. Que bom. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho por que as crianças e adolescentes precisam fazer a psicoterapia. Ainda é um tabu, né? Quando a gente fala de psicoterapia, por mais que tenha sido, ultimamente a gente ainda tem ganhado tanto espaço, mas é um tabu, né? Falar de psicólogo, eu não preciso. Então acho que começa da gente desmistificar, né, o porquê. E na infância, muitas vezes a gente age de forma preventiva, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é melhor cuidar, né, criar crianças fortes do que reparar adultos quebrados. E querendo ou não, as crianças, quando a gente chega a uma demanda da infância e da adolescência, vem muito da influência do ambiente, da influência da família. Então, são como esponjinhas que vão absorvendo algumas coisas. Então, quando a gente nota, né, sinais de que essa criança, que esse adolescente está precisando, o quanto antes a gente conseguir intervir, conseguir ajudar, é uma forma de minimizar impactos que se ele levasse essa demanda ali para a vida inteira, ele não conseguir formular isso e levar aquilo ali para a vida adulta com inseguranças, traumas e afins. Então a gente age, lógico, intervindo, mas eu costumo falar que é um trabalho preventivo também para a gente ajudar aquele futuro adulto a ser mais saudável. É um trabalho muito bonito, né? Sim, sim, acho que a gente ajuda a lapidar, né? Faz parte ali da vida daquela criança. É, muito bom. Alessa, e hoje, qual que é, assim, a principal queixa ou demanda que os pais chegam até você, né, procurando essa psicoterapia na infância, né, que é diferente um pouco, e da adolescência? Tem alguns casos que vêm por diagnósticos, então, diagnósticos de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o comportamento, né, que é afetado ali por conta dos diagnósticos dos transtornos, então, autismo, TDAH. Então, são demandas comportamentais, dificuldades de adaptação escolar, de regulação emocional, medo, transtornos de ansiedade. Tem crescido muito o número de crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade. Na adolescência, questões de bullying, transtornos depressivos. Então, é uma demanda que varia um pouco, mas falando especificamente do meu consultório, se a gente fosse considerar ali um top 3 de demandas, seriam transtornos do neurodesenvolvimento, altas habilidades e superdotação, que né, não é um transtorno, mas é uma condição do neurodesenvolvimento, e os transtornos de ansiedade, seguido aí dos transtornos depressivos. Olha só. Que a gente pensa que não existe, né? Que é frescura, mas existe. Existe muito, né? Alessa, e na sessão de psicoterapia com as crianças, como que é o processo? Conta um pouquinho pra gente. Eu procuro sempre seguir, assim, primeiramente, vínculo, né?
Muitas vezes a criança, os adolescentes hoje têm pedido mais, então com os adolescentes o movimento é um pouquinho diferente, mas falando primeiramente das crianças. Muitas vezes as crianças elas não sabem o que elas estão fazendo ali, né? Porque elas não enxergam o comportamento como um problema, ou às vezes não conseguem, estão em sofrimento, mas não conseguem interpretar ou ter um pedido de ajuda. Então, muitas vezes, na própria anamnese, que é o primeiro contato que a gente tem com a família, às vezes alguns pais perguntam, né? O que eu falo para ele? Né? Eu falo, olha, seja realista, é uma tia, uma pessoa, alguém, como vocês escolherem nomear, que vai ajudar a lidar com uma situação tal. Vai te ajudar a melhorar a sua raiva, vai te ajudar a ir melhor na escola, vai te ajudar com os seus medos, né? E aí a gente torna esse processo de vínculo mais fácil. O ambiente é muito lúdico, né? Então tem muitos brinquedos, coisas que são reforçadores, então geralmente a gente não tem tanta dificuldade por conta que o ambiente por si só já acolhe, né? Mas a gente precisa primeiramente ter esse vínculo, porque sem vínculo a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Com os adolescentes já é um pouquinho diferente. Então quando eles pedem, né? A gente já tem sentido esse movimento. Então quando eles pedem para ir para psicoterapia, a gente já tem um passo a mais ali, já que a gente já ganhou nesse caminho. Por quê? Porque eles já sabem que estão precisando, reconhecem essa necessidade. Agora, quando o adolescente vai obrigado pelos pais, às vezes a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade de gerar esse vínculo e essa confiança. Mas nada que atrapalhe esse trabalho, né? Então a gente sempre deixa claro para os pais que antes de chegar lá nessa demanda, ó, é a raiva, ó, é a ansiedade, ó, é a automutilação, o que tá acontecendo, a gente primeiro vai criar, precisa existir vínculo, né? O vínculo é a ponte. Então, sem ele, a gente não consegue nada. Pelo menos eu intervenho, né, dessa maneira e prezo muito por isso, né? Porque a criança, o adolescente que tá ali, ele não é o problema, ele não é o sintoma. Aquilo ali está fazendo parte da jornada que ele está atravessando. Então, se eu colocá-lo ali como um problema a ser resolvido, eu não vou conseguir, porque eu vou resumi-lo apenas à queixa, ao sintoma. Né? Então, começando pelo vínculo, e aí depois a gente vai pensar, lógico, em planejamento terapêutico, em técnicas, né, que são essenciais. Mas, sem o vínculo, sem essa primeira parte dessa conexão, a gente não consegue todas as outras partes que são essenciais no tratamento. Que são posteriores ali, né? Exatamente. Você foi falando, eu lembrei de um caso de uma conhecida minha, que ela tem uma filhinha que faz terapia, porque ela tem alguns diagnósticos, e ela é muito pequenininha. E tem uma pessoa que sabia que eu fazia faculdade, e falou assim, nossa, o que fulana faz na terapia? Parece que ela só brinca. E aí eu falei pra ela, falei, não, é porque com a brincadeira que eles vão trabalhando, tem todas as técnicas, eu acho que às vezes quem vê de fora não tem esse conhecimento, né, Alessa? É a forma de acesso, né, que a gente tem. Então, recursos, brinquedos, e assim, às vezes a gente pensa, precisa ter uma infinidade de recursos. Não, às vezes o básico que funciona. Canetinha, papel, e a gente consegue desbravar aí várias intervenções. Mas eu gosto de seguir essa liderança, esse interesse da criança, porque se ela não estiver motivada, não vai sair nada dali. Vai ser entediante, vai ser como uma obrigação para ela, né? E às vezes, muitas vezes, não só no começo, mas durante o processo terapêutico também, a gente tem que rever essas estratégias de vínculo. Porque às vezes, quando a gente começa a intervir mais especificamente, com algumas intervenções muito diretas, técnicas e tudo, as crianças, né, os adolescentes também, eles acabam recuando um pouco. Então, opa, agora é hora, né, de eu dar alguns passos para trás, restaurar ali aquele vínculo que eu tenho com o meu paciente, para eu conseguir acessá-lo de novo. Porque se eu ficar preso ali só em querer acessar e o sentir, né, dessa criança, desse adolescente, para fazer sentido, tá ali. E não consegue ali construir essa relação para poder chegar nos resultados que você precisa. Sim. E já aconteceu algum caso, se não tá aqui, mas eu tô lembrando também, de chegar uma demanda para você, os pais passarem uma demanda, né, na anamnese, e quando você foi conversar com a criança e você perceber que era outro tipo de demanda que precisava trabalhar? Acontece, porque muitas vezes a queixa chega pela percepção da família. Então, o que eu gosto de ver?
essa criança, esse adolescente, ele tem percepção do que vocês estão enxergando, né? Porque muitas das vezes acontece de chegarem algumas queixas que são, por exemplo, de comportamentos esperados para a infância. Né? É a curiosidade, é o comportamento motor que é mesmo agitado ali para dentro daquela faixa etária. Então, o que está dentro do esperado? Né? E às vezes alguns pais se frustram, falam, olha, a gente não tem mais o que trabalhar. Né? Eu tô vendo uma criança sendo criança. E assim, é lógico que, né, não deixando... isso mesmo partindo do ponto científico, de técnica. Se a gente ficar procurando técnica demais para colocar ali, né, dentro daquele cenário terapêutico, às vezes deixa de fazer sentido para a própria criança, porque o que está acontecendo ali é algo esperado para o que a gente tem dentro, né, do limite ali entre o normal e o patológico, são comportamentos esperados. Mas acontece, sim, principalmente pela criança, às vezes, não enxergar esse comportamento como algo que deva ser melhorado. Ou acontece também de resolver uma coisa, virou outra. Resolver uma coisa, virou outra. Alessa, e você até destacou, né, um pouquinho aqui sobre o papel da família no processo terapêutico, né? Como que você lida com essa questão e você acha que é importante, assim, as pessoas saberem? Porque tem muito esse estigma também, por exemplo, eu vejo de adolescentes. O adolescente está com comportamento ruim, né? E os pais, não, eu vou levar na psicóloga para ver se melhora, por exemplo. E a gente sabe que o ambiente, ele influencia tudo, igual você falou aqui, né? Tem o ambiente familiar, o ambiente escolar. Então, como que você lida com essa questão dos pais saberem mesmo qual que é a importância deles durante esse processo? Acho que isso começa lá atrás, né? Assim, no começo. No processo de anamnese, entender que eles são agentes ativos ali. Eu falo, não faz parte, é o todo. Né? Eu tô fazendo parte, na verdade, agora. Então, vocês são o todo. Então, assim, a criança, o adolescente vai lá me ver uma vez por semana, em alguns casos mais de uma vez, mas uma vez por semana, 50 minutos. Né? Então, primeiro, assim, a gente não faz mágica, né? Então, muitas das vezes, quando a gente fala de infância e adolescência, os problemas estão relacionados ou à escola ou à família, né? As dificuldades que vêm como queixa. Então, a família entender que, olha, eu preciso, né, trazer aquilo ali, eu preciso seguir as orientações que vão ser feitas. Muitas famílias desistem no caminho porque não peitam ali seguir as orientações ou não dão conta de continuar ali, né, com o que a gente às vezes acaba orientando. Então, quando a família entende que precisa ser um agente ativo dentro do processo, é onde a gente mais tem resultados, né? Mas é uma linha muito tênue, assim, também entre trazer essa família como um agente participativo e gerir as expectativas em relação aos resultados. Sim, né? Porque de entender que não é instantâneo, né? Que é por isso que chama um processo terapêutico. Não é linear, né? Que vai acontecer, pode regredir, vai pular, vai voltar, né? Para até que a gente chegue ali no nosso objetivo, ou que às vezes a gente descubra que o objetivo inicial não é mais aquele que a gente tinha traçado lá no começo. Então, entre responsabilizar e a família entender e gerir essas expectativas também, né, dentro do que tá ali, dentro do que é responsabilidade do psicólogo, do que é responsabilidade da família, é construir uma relação de parceria, né? Sim. Então, a gente precisa equilibrar esses pratinhos mesmo e fazer com que eles entendam, né, qual é esse papel, e a gente ir também dando construindo, né, o nosso lugar dentro do lugar que essa família abriu pra gente. Porque quando, né, chega uma criança, uma adolescente, eles abrem ali o leque da família. Às vezes a gente sabe de coisas que familiares próximos não sabem. Né? Então a gente ser digno dessa confiança, gerir essas expectativas para conseguir fazer o nosso trabalho da maneira certa. É muito importante. Tem até uma professora minha que fala, né, que ser psicólogo de criança e adolescente é você ser psicólogo da família. Porque eles nunca chegam sozinhos. Dá muito mais trabalho, gente.
É isso, quem acha que, eu vou trabalhar com criança, que é só brincar. Não, dá muito mais trabalho do que atender adulto. É muito mais caro, porque exige, assim, no sentido de recurso mesmo. Né? Às vezes, com um adulto, lógico, você vai investir em formação e tudo. Mas se você tiver uma bagagem, um conhecimento e 2 poltronas, você consegue fazer. Ou às vezes, no online, você tá aqui, o paciente tá lá no Japão, você consegue fazer maravilhas. Né? E com a infância e com a adolescência, não. Lógico que também, né, no caso dos adultos, às vezes a gente tem que acessar o cônjuge, um familiar alguma coisa do tipo. Mas a criança não tem como intervir só com a criança e com o adolescente. Então é muito mais difícil. Imagina. A gente está tendo contato lá na faculdade, né? Eu estava até te falando aqui, um estágio, e eu vi isso porque a primeira sessão que a gente fez foi a anamnese com os pais, e aí depois da anamnese, a gente foi organizar o que nós iríamos fazer, né, em cada caso, de acordo com o histórico deles também. E aí teve alguns que a professora falou, não, olha, esse aqui é orientação familiar. Aí eu e meus amigos falaram assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a gente foi pra lá pensando assim, não, vamos atender as crianças, a gente já tava comprando recurso. E aí uma das nossas primeiras funções lá foi fazer orientação com os pais. Então a gente começou a perceber esse lado, né, do psicólogo infanto-juvenil. Que um dos principais trabalhos de vocês também é essa, né, Alessa? Essa orientação. Sim, sim. Às vezes não necessariamente, isso vai depender muito de cada paciente, assim. Mas sempre, olha, como é que foi a semana do fulaninho? Porque por mais inteligente tudo que seja, às vezes eles não chegam e contam, bati no meu amigo lá na escola. Briguei, respondi meu pai e minha mãe. Não, então a gente precisa de tudo. E a gente precisa do adulto para buscar o serviço, para pagar o serviço, para levar. Então, é um processo que vai depender todo... Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que não só a transformação na vida da criança, né? Mas a transformação na vida da família e daquele todo. E, às vezes, o que tem a ser mudado não é ali no comportamento ali da criança e do adolescente. Às vezes é no ambiente, é no olhar, né? Desse pai, dessa mãe, desse responsável. Então, nem sempre o foco ali, por isso que a orientação é tão importante, né? Faz parte ali como guia do processo, porque às vezes a mudança de olhar para a situação vai fazer toda a diferença. Muito bom. E a parte também da escola? É um dos pilares também, né? Super importantes. E como que o psicólogo trabalha nesse quesito? Ele faz acompanhamento do paciente na escola ou só quando ele é chamado? Como que funciona essa parte? Depende da demanda, assim. Algumas crianças, por exemplo, que têm diagnóstico de alguns transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, o TDAH, né, o autismo... nesses casos, o acompanhamento, às vezes, ele é um pouco mais de perto, porque existem muitas demandas, né? Então, demandas de comportamento que acontecem também dentro da escola. E, às vezes, a própria escola encaminha, né? Então, às vezes, esse acompanhamento é mais de perto. Quando a criança não tem nenhuma queixa escolar, mesmo assim, eu gosto de informar para a família. Informa que ela começou, né, a psicoterapia e tal... por outro motivo, mas vê se a escola tem algo a acrescentar, ou se posteriormente trouxer, a gente vai e inclui a escola nesse processo, né? Mas não tem como dissociar. Em algum momento ali, alguma questão pode ser que respingue, né? Então vai depender da demanda, em algumas a gente vai estar mais dentro da escola, e aí acontece, a gente, reuniões, orientações individualizadas a depender da demanda. Então vai depender, né, de cada caso, mas especificamente o que eu vejo mais acontecer é isso. Em algumas crianças com os transtornos do neurodesenvolvimento, que são onde os comportamentos, né, às vezes mais desafiadores, disruptivos, eles acabam respingando mais na escola
do que outras questões. Entendi. E no caso de uma curiosidade que me surgiu aqui também, que as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente autismo, TDAH, geralmente os médicos, eles indicam a terapia ABA, né? Eles já vão lá, indicam a terapia ABA por conta das habilidades e tudo mais. E tem alguns casos que você atendeu, que você já viu, que eles também indicaram a psicoterapia? Ou foi mais busca, por exemplo, dos pais? Sim, não, tem crescido muito hoje em dia, né? Os médicos, eles sabem o que é, né, a TCC, e hoje a terapia cognitivo-comportamental é padrão ouro para intervenções, né, de comportamento nos transtornos do neurodesenvolvimento, em funções executivas, nos transtornos de ansiedade. Então, os médicos têm cada vez mais especificado a terapia cognitivo-comportamental. Tanto é que algumas famílias, quando buscam, antigamente eu não via isso, né? Mas no começo da minha atuação, buscava terapia, né? Terapia. Hoje, quando nos procuram, muitas vezes não. Ela faz TCC, né? Ela é da TCC, faz TCC, e tanto é que, assim, a gente procura ter logo, ter essa explicação para a família, mesmo quando a família não busca, né, assim, pela abordagem especificamente, fala, olha, a minha forma de atender, não fala abordagem, que às vezes a gente procura ter essa linguagem mais acessível para que a família entenda. Fala, olha, a minha forma de atender, que eu vou usar com o seu filho, com a sua filha, né, é a seguinte, a gente vai buscar aí, ver a intervenção, ver a interação, né, desse comportamento com o ambiente, mudar alguns padrões que estão disfuncionais, né? O nome disso é terapia cognitivo-comportamental, para que você saiba, né? Para que a família esteja inteirada. Mas tem crescido cada vez mais a indicação pela TCC, né? E as próprias famílias buscando entre si, se informando sobre o que é também. Olha que legal. Porque assim, a gente vê muito, até lá no estágio que eu tô fazendo, na faculdade, eu achei engraçado que a mãe chegou lá e ela falou, por isso que eu lembrei. Ela falou assim, o médico falou para ela fazer ABA. Aí, terapia ABA, que vocês fazem isso. Então, de até as pessoas hoje terem mais esse conhecimento, né, do que é ABA, do que é TCC, eu acho que tá crescendo muito tá expandindo muito, né, Alessia, esse tipo de conhecimento por aí. Sim. Alessia, entrando um pouquinho nos adolescentes. Recentemente eu conversei com a psicóloga, né, e ela falou assim que ela tá com uma procura muito grande de adolescentes para fazer terapia, até terapia breve, né, que ela faz, a TCC, e ela até falou que ela atende muito online, que ela estava tendo algumas dificuldades, mas que ela estava com uma demanda muito grande desses pacientes na adolescência. E eu queria saber de você, como que tá lá no seu consultório, se você tá com essa demanda também, o que tá surgindo mais, o que tá acontecendo de diferente nesse contexto? Eles têm tido esse movimento aí de novo a gente entra ali na balança, colocar na balança. O acesso às redes sociais, às vezes por um lado, eles têm se beneficiado disso, de reconhecer, né, quando precisa pedir ajuda, de pedir para a família para buscar, né, então já teve casos falando, não, eu tô aqui, acho que minha filha nem precisa, mas tô aqui porque ela pediu, acho que é porque as amigas também fazem, e no final foi um processo terapêutico que fez todo sentido, né, então assim, esse acesso a informações, em um lado, pode ser benéfico diante desse reconhecimento de precisar desse pedido de ajuda, né? E eles formam entre si essa rede de apoio, né? Mas, por outro lado, existe a hiperdiagnostização aí e tudo. É então, assim, não, eu tenho TDAH. Falei, mas por que você tem que ser... Quem te falou? Não, porque a minha amiga tem. E aí eu também tenho todos os sintomas. Ouviu na internet aqueles vídeos. Eu tenho todos os sintomas, então eu tenho certeza que eu tenho também. Então, assim, esse movimento de cada vez mais adolescentes fazerem terapia tem sido benéfico por isso, porque eu já vi casos, por exemplo, olha, pede pra sua mãe pra você fazer, ou então, ó, tia, eu tô fazendo, acho que a fulana seria bom pra ela também. Então, quando eles constroem essa rede de apoio, isso funciona muito bem, e aí cresce, né, esse movimento de adolescentes procurando cada vez
né? Mas reconhecendo em si sinais de ajuda, sinal de que eu preciso ser ajudado, né? Mas tem sido uma crescente, assim, por um lado bom, mas por outro preocupante no sentido de diagnósticos reais mesmo, de ansiedade generalizada, de transtornos depressivos, uma onda muito grande de bullying, né? Então, essas, entre os adolescentes que têm chegado, são mais essas demandas, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, demandas vindas de bullying, e aí demandas são crianças que às vezes tinham algum transtorno, né, do neurodesenvolvimento desde a infância e hoje tem alguma outra comorbidade relacionada a esses transtornos que eu já falei, mas tem sido um movimento crescente mesmo. Sim. E também, Alessa, eu estava até pensando aqui, de acordo, a gente até comentou agorinha sobre os comportamentos adequados para as fases, né? Então, esperados, na verdade. Então, tem os comportamentos esperados também para a adolescência, que são muito diferentes, por exemplo, da infância, né? E que os pais ficam preocupados, tipo, será que tá normal meu filho fazendo isso? Então, eu acredito que a psicoterapia, vendo esse processo, e eu também sou mãe de pré-adolescente, conheço mães que estão nessa fase. Eu vejo tanto que é importante ter uma pessoa, um psicólogo especializado também para acompanhar nessas demandas naturais da adolescência, né? Tirando, assim, essa parte dos transtornos de ansiedade, né? De depressivo ou bullying, porque, assim, é um momento muito delicado. Eu acho que principalmente essa transição da infância para a adolescência, começam alguns comportamentos que os pais não entendem bem o que está acontecendo, e muitas vezes eles acham até que pode ser alguma coisa mais grave, né? Então, ter esse acompanhamento e ter uma pessoa também para orientar, eu acredito que ele ajuda muito, faz muita diferença. Sim, e uma coisa que eu sempre falo, às vezes em supervisões, já falei em algumas aulas que eu dei, nós, enquanto psicólogos da infância e da adolescência, nós temos que ter muito cuidado, assim, por exemplo, entre não patologizar o comportamento, mas também não inviabilizar a queixa, né? Porque tem algumas coisas que são esperadas ali mesmo para a infância e para a adolescência, mas a gente fala, é assim mesmo. É assim. Né? Não, normal, ficar ansioso, perto de prova, né? Então, se aquilo ali tá surgindo como um sintoma, por quê? Né? Então, assim, a gente, no sentido da gente reconhecer esse limite ali até onde não. Olha, fulano, é esperado mesmo que esse comportamento, né, ansiogênico apareça aí antes das provas e tudo, ou até onde eu preciso ligar um alerta, né, e acolher, falar, olha, é esperado mesmo que isso aconteça com você, Maria, mas eu entendo, né, eu me preocupo com essa sua ansiedade, como que a gente pode fazer para acolher também do que não precisa ficar ansiosa, você sabe que você tira nota boa, né, então a gente precisa ter muito cuidado entre nem passar despercebido ali o que precisa intervir, né? Não inviabilizar a queixa daquela criança e daquele adolescente, principalmente dos adolescentes. Não, tudo é frescura. Hoje em dia, adolescente é tudo fresco. No meu tempo não tinha nada disso. É verdade. Né? E sempre existiu, a gente sabe, né? Mas que não era dado voz para aquilo. Então, ter esse cuidado e estar de olho ali nesse limite que às vezes a família, né, por serem leigos mesmo. Eu sou especialista em ser pai e mãe do fulano. Mas você tá ali, eu como profissional, estou ali para reconhecer o que tá ali dentro desse esperado ou não, para poder ajudar quando necessário. E você, com a experiência, já consegue ter um olhar mais amplo também, até pelos pacientes que você vem atendendo, né? E, por exemplo, no meu caso, eu só tenho um filho, então eu não tenho nem base de comparação. Aí eu vejo o profissional, o psicólogo principalmente, que ele tem muita essa bagagem muito rica, né, de entender que... Porque na faculdade é a teoria, né, Alessa? Na prática mesmo que a gente vê. Então, assim, ver como que é os comportamentos, por exemplo, de um TDAH, de um TEA, né, de um adolescente. Então, começar a ter esse olhar mais criterioso até para você ter essa análise e fazer também as intervenções. E assim, quando a gente atua tanto na avaliação quanto na intervenção, às vezes a gente vai ficando com o nosso radarzinho ali mais ligado. Então, quando há alguma coisa... Lógico que a gente não sai ali, não,
por exemplo, muitas vezes acontece de chegar uma demanda no consultório para psicoterapia, a gente já acende um alerta, né? Então, o que a gente faz? Faz uma operação de limpeza ali. O que a gente vai fazer? Vamos intervir com os pais, vamos intervir nesse ambiente, e mesmo assim esse comportamento continua acontecendo ali, né? O que mais que a gente pode para essa criança ser ajudada e mesmo assim está acontecendo? Será que não precisa de uma avaliação mais a fundo para que a gente possa investigar? Então, às vezes, chega sem o diagnóstico e a gente vê que são comportamentos típicos de alguns transtornos, mas, né, para não indicar de cara, não, vamos intervir, para não ter a chance de falar assim, tá avaliando sem nem ter tido nenhum tipo de intervenção. Então, esse radarzinho que a gente acaba criando com a experiência, com a prática clínica, nos permite ter esse olhar mais aguçado aí para o que precisa de ajuda. E você podia falar um pouquinho também para a gente da avaliação, né, que é um dos seus meios também de hoje, como que funciona esse processo, como que tá a sua agenda também, né? São processos, assim, eu amo fazer as duas coisas, né? Acho que eu não sei se um dia vai chegar uma hora que eu vou optar por um ou por outro, né? Porque eu acho que são processos que se acabam se complementando, né? Mesmo que você seja um psicólogo que não trabalhe com avaliação, o conhecimento em neurociência, em neurodesenvolvimento, né, em fases do desenvolvimento que é esperado ou não, isso é fundamental. Por quê? Porque você vai precisar para saber, por exemplo, a hora de encaminhar nesses casos que eu falei. Eu cheguei na psicoterapia, tô ali intervindo, já recalculei a rota, já olhei ali na minha conceitualização de caso e tô presa ali naqueles comportamentos. E a gente vê que não é só comportamento, né? Que existe um fator cognitivo por trás influenciando ali. Então, né, se eu não faço avaliação, eu vou encaminhar ali como tal. Então, muitas das vezes, ou o paciente às vezes chega já com avaliação, ou a gente tem a oportunidade de encaminhar ou de fazer a avaliação desse paciente. Mas são processos, né, distintos, mas que quando, por exemplo, chega um paciente com o diagnóstico de TDAH e chega com a avaliação, né, é muito diferente, às vezes, do paciente que chega e não tem a avaliação para a gente saber ali mensurar. Apesar de os diagnósticos de transtornos do neurodesenvolvimento serem totalmente clínicos, né? Ou seja, não preciso da avaliação, né? Para fazer isso. Mas quando a gente tem a avaliação, ou seja, esse rastreio desse funcionamento cognitivo, função por função, eu entendo melhor ali, né? Essa interação dessa relação cognição e comportamento. E aí as minhas intervenções ficam mais fluidas, tem mais chances de ter mais sucesso, porque eu entendo, olha, não, TDAH não é só um tipo, né? Então qual a predominância dessa criança, né? É de impulsividade, hiperatividade, é mista, né? O que está acontecendo? Então, através da avaliação, a gente vai conseguir, né, dar esse parâmetro, esse rastreio desse funcionamento cognitivo e qual a interação dele com o comportamento. E ser algo mais detalhado também para vocês e para a família também, né, Alessa? E explicar a diferença, né, dos processos, quando um paciente às vezes migra ali da psicoterapia para avaliação, para que a família entenda essa diferenciação, porque às vezes chega, não, acho que ele precisa de uma avaliação, e vai ver se não é avaliação. Né? Dentro do processo de psicoterapia, muitas vezes a gente faz uma avaliação psicológica breve, né? Mas é diferente do processo da avaliação neuropsicológica, que é completo. E geralmente vai quantas sessões para você fazer essa avaliação? Eu estimo com as famílias uma média de 8 a 12. Desde a anamnese, né? Que é o meu primeiro contato com a família, até a devolutiva. Então, anamnese com a família, aplicação de testes com a criança, visita escolar, às vezes tem reunião com a equipe multidisciplinar se essa criança já faz esse acompanhamento, até a devolutiva. Então, às vezes é menos, né? Mas a gente estima para que a família já tenha consciência de que é um processo mais extenso e que vai demandar mais para existir toda uma programação ali acerca disso. Nossa, muita coisa interessante pra gente conversar. Então, Alessa, antes de finalizar, a gente vai fazer aqui mito ou verdade, para você contar um pouquinho pra gente. Primeira frase. A criança não entende o que acontece na terapia.
então não adianta levá-la. É mito ou verdade? Mito, completamente. Né? Primeiro, assim, que quando a gente coloca ele ali como agente principal ali, né? Às vezes eles não de fato no começo reconhecem ali a demanda como um problema, né? Mas olha, você tá aqui para te ajudar com a escola, para te ajudar a deixar de usar fralda, para deixar. Então, a criança precisa entender, né? Não resumir lá o sintoma, mas ela precisa entender porque ela tá ali. E ela com certeza entende. Com certeza. Às vezes a gente subestima, né? Verdade. Falo que um grande mal dos adultos é subestimar o quanto uma criança entende sobre as situações que estão acontecendo. E isso acontece nas mais diversas coisas. Separação de pais, luto, né? Que são demandas que às vezes também são recorrentes. E a gente nunca subestima o entendimento de uma criança. Porque às vezes a percepção dela é muito maior do que a gente realmente espera. É, verdade. A outra. Se os pais levarem a criança à terapia, o problema será resolvido apenas com o psicólogo? Jamais. Jamais. E são esses casos que não andam, porque quando os pais têm essa crença de que é responsabilidade, tô pagando, então é responsabilidade só do psicólogo, você pode anotar que são casos que não vão pra frente, né? Porque existe ali uma interação com o todo, psicólogo, família, escola, todo o ambiente que a criança está inserida. A gente não faz mágica. Até queria fazer, às vezes, em alguns casos, mas infelizmente a gente não faz. Não tem como. Brincar é uma ferramenta terapêutica poderosa na infância? Poderosíssima, né? Não só dentro das paredes do consultório, né? Mas fora também. A gente pergunta como que tá o tempo de qualidade dessa criança, o tempo fora das telas, né? Porque o brincar, às vezes, precisa fazer sentido ali, né? É a minha forma de acessar, mas será que crianças que não brincam fora do consultório, muitas vezes não vai fazer sentido brincar ali dentro, né? Então, muitas das vezes, até nisso, a gente orienta a família, senta junto, brinque, tenha um tempo de qualidade, né? Às vezes eles veem joguinhos, mãe, tem como você comprar desse joguinho aqui pra mim? E depois os pais mandam jogando juntos. Então, dentro e fora do consultório. E a psicoterapia pode prevenir problemas emocionais futuros? Com toda certeza, né? Como a gente falou lá no comecinho, é mais fácil, né, criar crianças fortes, resilientes, né, do que reparar adultos quebrados. E quando a gente tem essa consciência de que o nosso trabalho tem todo esse poder, né, que é uma responsabilidade tanto, a gente tem a oportunidade de ali, às vezes, quebrar ciclos de famílias disfuncionais, né, ciclos violentos. E quando os pais, às vezes, entendem isso através do nosso trabalho, é transformador. Então, às vezes, a gente planta uma sementinha agora, para que aquele adulto lembre lá na frente, nossa, aquela psicóloga, aquela tia fez a diferença na minha vida quando eu era criança, né? Mesmo que seja uma demanda, igual nos casos de transtornos do neurodesenvolvimento, que não tem cura, né? Mas quanto mais cedo eu intervir, mais chances, né, daquela adolescência, daquela vida adulta, ter, né, comorbidades a menos, ter mais qualidade de vida. Então, com certeza, intervindo na infância, a gente está ajudando aquele adulto lá da frente. A ficar mais emocionalmente saudável. Sim, com certeza. Nossa, Alessa, muito bom, muito rica a nossa conversa. Queria te agradecer novamente por você ter aceitado o convite de participar aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Você falou agora no finalzinho das telas, né? Eu acho um assunto legal também para depois a gente pontuar. Questão das telas, acho que muitas pessoas... Sempre é uma demanda atual. Eu acho que mais do que nunca, né? Você deve ter uma procura muito grande hoje, essa questão dos desafios, né? Dos filhos conseguirem, até os pais mesmo conseguirem ali, qual que é o tempo... O equilíbrio. Exatamente. E eu queria que você deixasse para o pessoal seus contatos, seu Instagram, falasse para eles como é que tá a sua agenda, né? Seu consultório. Fique à vontade. No Instagram vocês me encontram como @psialessaventurini, né? E o Instagram da Querida Infância, né? Que é o lugar onde a gente acolhe todas essas histórias que a gente conversou por aqui, queridainfância.psi.
No momento, a minha agenda, né, tá fechada, mas a gente conta com uma equipe incrível que, né, a gente pensa junto, intervém junto e eu acompanho de perto para que a gente, né, consiga passar valores semelhantes de cuidado, de afeto, para, né, transformar essas infâncias aí juntas. Então, independente se for com a tia Alessa ou com qualquer outra, né, tia Natália, tia Tainá, quem estiver comigo, vocês vão encontrar, né, a mesma forma de pensar, de agir e de ajudar crianças e adolescentes a ficarem cada vez melhores. Tô muito feliz que esse episódio saiu aqui. Eu acho um assunto que eu já queria trazer há muito tempo, trazer para vocês a importância da psicoterapia, como que funciona. Acho que as pessoas têm muita dúvida, muito estigma, né, Alessa? Igual a gente tava falando aqui, às vezes preconceito. E espero que vocês tenham gostado. O nosso Instagram é Criando Filhos para o Futuro e o meu pessoal é @LorenaMBarbosa. Obrigada e até logo!